Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E claro, desde já quero te desejar uma excelente semana. Vamos que vamos. Agora, quem eu sei que realmente não está tendo uma boa semana, porque já começou daquele jeito, são os blogueiros da extrema esquerda. Para quem não viu, verá comigo. Mortadela Lima tendo um ataque de pelanca logo já no começo da semana, gente. Depois que descobriu que Jair Bolsonaro está melhor do que nunca, mesmo com todo aquele teatro que fizeram para tentá-lo colocar atrás das grades, a gente sabe muito bem que Bolsonaro cresceu muito mais e continua mais forte do que antes. Mas vocês devem estar se perguntando, o que Bolsonaro tem a ver com toda essa situação do momento, que é o assunto sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro? Tem tudo, minha gente. Afinal, ele é o precursor aí dessa principal pauta que fez milhares de pessoas votar nele, inclusive eu, aí trazendo segurança, lutando contra a criminalidade e tirando esse país da mão de bandidos, como a gente viu por tantos anos. A gente sabe muito bem que a esquerda adora essa turma, agora se fingem aí defender ou preocupados com a segurança pública, mas a gente sabe muito bem o que há de trás de tudo isso. Mas eu vou te mostrar aqui, minha gente, o desespero dessa galera e da própria grande mídia não conseguindo mais segurar este bebê que a esquerda sempre gostou de criar. Então você calma seu coração, que nós vamos ver isso aqui e muito mais, ainda mais o desespero dessa turma, vendo que logo, logo, nosso presidente Jair Bolsonaro estará de volta. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa também seu like de sempre e ativa aí o sininho, é claro, para você ficar por dentro de todas as notificações. Combinado, minha gente? Combinadíssimo? Então, bora lá, meu povo! Já quero começar com esta matéria, a gente acompanha aí na sua tela, porque olha só isso aqui. Infelizmente, a extrema imprensa e alguns artistas aí são aqueles que continuam apoiando a bandidagem. Nós vemos em um país onde definitivamente o poste mija no cachorro, aonde tentam normalizar tudo que é de errado. Mas graças a Deus ainda existem pessoas boas e que combatem realmente o que é ruim e prejudicial para a sociedade. Vamos ver essa deslacração aqui, gente, porque a jornalista, obviamente, foi tentar dar uma lacrada ali, mas não esperava, gente, relevar uma resposta dessa como a do comandante do Rio de Janeiro. Solta! Comandante, eu queria fazer uma pergunta a respeito dos mortos. Foram contabilizados 121 mortos até o momento. Existe alguma chance de que dentre esses 121 mortos exista mais algum policial ou algum civil? Porque muito se diz que esses 121 mortos, essas pessoas que foram mortas na mata e que foram levadas aí para o ML agora por último, todas são criminosas, são bandidos. Mas existe alguma chance de ter ali um policial ou algum civil? Algum inocente. Algum inocente, exatamente. Eu te devolvo a pergunta dizendo o seguinte: algum trabalhador num momento de confronto, em uma comunidade em que nós adentramos, a partir das 4 horas da manhã, estaria na área de mata? Então, essa reflexão que fica, essa reflexão é a que fica, né? Comandante, eu queria fazer uma pergunta. Caramba, hein, minha gente? Caramba, hein? Olha, ficou igualzinha a cara de jabuticaba chupada do Lula, hein? Caraca, ficou sem resposta. Isso que é uma deslacração ao vivo. Mas legal é que a gente está vendo isso por todos os lados. Os lacradores que tentam ainda dar uma lacrada, acabar passando vergonha aqui. Que vergonha. Podia ter dormido sem essa, minha senhora. Mas então tá, né, gente? Agora prestem bem atenção. Quando eu falo para vocês que nós vivemos em um país onde o poste mija no cachorro, isso aqui é a definição. Olha lá, pelo olhar do Lula e da cara do Dino, ele vai para o andar de cima, olha aqui, ó. Ele destruiu toda a esquerda narco, taranã, do Lula e dos seus ministros. Gente, prestem bem atenção. A que ponto que chegamos? Que um governador tem que se justificar para o presidente e para um ministro por conta aí de estar combatendo a criminalidade, coisa que esse desgoverno deveria fazer e não faz. Prestem bem atenção. Rio de Janeiro, por exemplo, presidente, só esse ano nós apreendemos 550 fuzis no território do Rio de Janeiro. No meu mandato são 2.000 fuzis, 5.000 armas e esse ano 55 toneladas de drogas. Mais do que a PF, só que a polícia do Rio de Janeiro apreendeu, mais do que a PF e a PRF no território do Rio de Janeiro. Então temos um problema, presidente, de entrada de armas e drogas, que hoje
Por exemplo, eu vou usar o caso do Rio de Janeiro e casos claros e práticos. 90% das armas apreendidas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foram fabricadas nos Estados Unidos. Foram vendidas para Paraguai, Colômbia e, se não me engano, o Equador. Ou Venezuela. Nós sabemos de onde essas armas vêm, sabemos para onde elas são vendidas, e nesses países elas perdem o monitoramento, e a partir daí ninguém sabe para onde essas armas vão. Precisamos urgentemente, presidente, que a diplomacia brasileira faça uma conversa dura com esse país, inclusive com sanções claras, porque essas armas estão matando os brasileiros e brasileiras. Não é mais possível que esses países não tenham a preocupação e a diligência de manterem o monitoramento que essas armas chegam. E com o tamanho da fronteira brasileira também é possível achar que as Forças Armadas ou os 13 mil homens da Polícia Federal, 13 mil agentes, vão conseguir a nossa fronteira inteira. Você sabe que ali praticamente, né, ele tá falando uma realidade, mas aqui é palavras ao vento uma vez. Você acha mesmo que o Lula vai querer aplicar uma sanção nos países aí comandados pelos seus amiguinhos ditadores, como por exemplo na Colômbia, Venezuela? Você acha mesmo, gente? Então a primeira coisa, presidente, que eu queria falar é sobre esses dois pontos fundamentais, que são o combate à lavagem de dinheiro. Se nós temos uma empresa que teve um custo de 1 milhão e lucrou 30, 40, eu não conheço atividade econômica que dá esse valor. Essa empresa fatalmente, certamente está lavando dinheiro para alguém. E o COAF tem toda a condição de meia dúzia de cliques estar sabendo empresas que estão tendo lucros excessivos acima de 40, 50, 60% do que gasta. É bem provável que sejam empresas de fachada lavando dinheiro. Essa é um mecanismo que só o governo federal tem. É um mecanismo que nós, governadores e governadores... Aí, gente, jogou na mão de quem realmente é o responsável pelo problema. O governo federal, que não faz nada, né? Não conseguimos achar essas empresas. Temos que fazer uma pesquisa profunda, ingressar em situações de legislação federal, temos que pedir autorização à Justiça Federal, pedir ao Ministério Público, pedir, enquanto o governo federal tem efetivos mecanismos para que a gente possa achar essas empresas que hoje são ligadas a tráfico, milícia, enfim, essas organizações criminosas. Alguns pleitos, presidente, eu trouxe para o senhor aqui, que nós do Rio de Janeiro entendemos como que seriam... Olha, eu juro pra vocês que eu fico passado, gente, de ter que ver um governador, como eu falei pra vocês, tendo que se justificar. Uma coisa que é tão óbvia, desenhar, né? Algo assim que é tão visível para um presidente, para o ministro da Segurança que estava ali também e o ministro da Suprema Corte. É um negócio, é só nesse país mesmo, pessoal. Agora dá uma olhada lá, minha gente. Defensores de bandido, né? Apenas eleitores de esquerda condenam a operação no Rio, gente. Islau, claro que a gente quer te ouvir, hein, sobre essa pesquisa, porque nós temos mais uma pesquisa. Ontem nós expusemos outra, aqui ao vivo, metodologia... Olha a cara de indignação, minha gente, da blogueira, como é que é mesmo? Da chiquitita flopada. ...dias diferentes, mas as duas convergindo para um mesmo caminho de aprovação dessa operação no Rio de Janeiro. Os números que também traduzem, né, um cenário, se a gente pensar no contexto eleitoral, porque os políticos já estão pensando nisso. Elisa, tem um dado que mostra o quanto que o PT e o governo estão numa encruzilhada e explicam por que o presidente Lula até agora não se manifestou criticando a operação. A maioria dos dirigentes políticos e quadros da esquerda classificam a operação como massacre ou como chacina. ONGs também seguiram nessa linha, a ONU criticou a operação, mas o governo preferiu um momento de cautela. O presidente Lula tem evitado falar de improviso e, inclusive, sancionou recentemente um projeto do senador Sérgio Moro, quem diria. Mas por que isso? Aí esse número da Quest explica bem. Só os eleitores de esquerda e lulistas que se identificam como eleitores de Lula criticam e rejeitam a operação ou têm dúvidas sobre a operação, e a Quest mostrou isso. Então, eles se dividem, na verdade, nem são críticos, eles se dividem. Entre os eleitores que se dizem lulistas, 51% acham que a polícia deveria fazer outras ações do gênero, 46% que não deveria e 3% não responderam. Mudando de quadro, quando você tem os eleitores que se dizem de esquerda, mas não são lulistas, 50% dizem que a polícia deveria fazer outras operações do gênero, 44% dizem que não. Aí quando o campo é o eleitorado que se diz independente, aí o mais preocupa o Palácio do Planalto, 72% desse campo de eleitores dizem que a operação deveria ter acontecido e outras devem acontecer, 23% que não e 5% não disseram. Quando a gente muda de lado do espectro e vai para a direita, aí os números disparam. Entre os eleitores de direita que não votam em Jair Bolsonaro, 93% defenderam novas operações como essa. 5% disseram que são contra e 2% não responderam. Entre os bolsonaristas, eleitores de direita bolsonaristas, o número é maior ainda. 94% defendem a operação, 5% são contra e 1%
é a favor. E aí a gente percebe, então, por que o governador Cláudio Castro está nesse bom momento, recuperou popularidade e voltou para o jogo no Senado em 2026. Bom, tá aí, gente. E eu volto a falar para vocês. A principal pauta do governo Bolsonaro. Quero colocar, antes de colocar os números aqui, para que os números já mostrou, mas olha só, gente. Presta bem atenção. Novamente, pessoal, de novo, né? Jornalista, blogueiro tentando passar pano. Sabe que deu boa? Não. Exatamente aí o comando, a polícia. Não, a gente está debatendo aqui a melhor estratégia. Essa tese simplista de vocês quererem achar que o combate contra a droga e contra a violência, quando eles usam drones, quando eles lançam bombas, quando eles têm todo um aparato bélico superior ao da polícia, e vocês querem transmitir que o responsável são os policiais, o responsável é o secretário de Segurança Pública. Não, essa é a norma, é a lei. O Brasil não aguenta mais essa tese aí de querer dar de proteção dessas facções que cada vez proliferam. Governador, não, ninguém vai proteger facção. E desde que o Lula assumiu o governo, ele é complacente com o narcotráfico. A população toda, mano. Veja a pesquisa agora, 60% da população brasileira não consegue conviver com o crime. E você acha que você vai chegar num morro desse, no Complexo do Alemão e ali da Penha, e eles vão entregar as armas bonzinhos, vão levantar as mãos e vão para a cadeia? Eles estão preparados para o enfrentamento, é guerra. Vocês já mostraram muitas vezes a eles serem treinados, capacitados para enfrentamento. Eles têm um exército maior que a força do governo federal. Hoje, o Comando Vermelho e o PCC têm uma força superior ao exército brasileiro. E isso está sendo demonstrado pela população. O Brasil não pode se acovardar, se ajoelhar diante desse processo. O combate se deu fora da comunidade. A estratégia da polícia do Rio de Janeiro tem que ser elogiada porque eles foram capazes de sair do campo ali do complexo e foram fazer o combate dentro da área de fuga dos faccionados. Então, essa tese é inaceitável que vocês continuem tentando denegrir quando se busca a ordem no país, certo? Acho que esta não é entregar no Brasil, então entregue logo para o Maduro. Assumam que o Lula é. Governador, isso não se trata... Peraí, só um minutinho, só para a gente repor. Que seja o governo Maduro no Brasil, porque isso aí não é governo. Governador, só para a gente repor. Governador, só um minuto. A população é sequestrada. Só um minutinho, vamos dar sequência à entrevista. Ninguém é a favor do crime organizado, só para deixar muito claro. Ninguém é a favor, todo mundo é a favor, obviamente, do combate duro e efetivo e eficaz. A única questão que eu estou colocando aqui você está sendo parcial. Não, de forma alguma, governador, eu só estou questionando. Você está dizendo que a polícia, então, não deve agir. Não, a polícia, então, deve entregar para o narcotráfico. De forma alguma, governador, eu só estou questionando se essa é a forma... Eu só estou questionando se essa é a forma mais efetiva de lidar com o crime organizado e o que foi efetivamente conseguido, conquistado a partir dessa operação e se alguma coisa muda em termos de reconquistar o território ocupado ilegalmente, indevida e criminalmente por essa facção criminosa. Como é que pode, né, gente? Como que... Mas é a Amanda, né? Essa aí você já conhece de longo tempo, gente. Essa blogueira em tudo que é lugar, tá? Você sabe que vai dar B.O. Agora, falando em blogueira, gente, tem a líder, né? A chefe de Mortadela Lima. Ela ficou muito triste, magoada, pessoal, muito magoada com a ascensão que Caio Castro teve aí por conta de combater o crime, né? Por que será? Deve ser porque a população está cansada mesmo dessa bandidagem e desses passadores de pano. Vamos ver? Solta. Ó, que triste. O paradoxal que seja, né? A operação no Rio de Janeiro deu um fôlego mesmo para a direita. O Cláudio Castro ganhou mais de 800 mil seguidores, o governador do Rio, deixando 121 corpos enfileirados, 70 pessoas jogadas na zona da mata, ali entre os complexos da Penha e do Alemão. Ô, minha senhora, por que não levou para sua casa toda essa galera antes, né, deles ir para terra aí do pé junto? Levasse para sua casa, minha senhora. Mas isso rendeu ali a ele popularidade digital. E é só olhar aqui, eu tô vendo o nosso chat, há um investimento muito forte para transformar essa aqui é a operação mais letal da história num verdadeiro êxito, né, pra direita. Quando, de novo, gente, a vida real, infelizmente, eu adoraria estar fazendo outro tipo de análise aqui e dizer que, bom, depois dessa o Rio tá livre do Comando Vermelho e das milícias e da narcomilícia e que não vai ter mais população sendo esculachada pra ter luz, pra ter gás, pra ter telefone, pra ter internet. Adoraria dizer que vai ter serviço, transporte público de qualidade, que as pessoas vão entrar e sair da favela com segurança. Adoraria dizer. Gente, olha pra você ver, vocês me desculpem aqui ficar pausando toda hora, mas prestem bem atenção como que essa elite, né, como Mortadela Lima faz parte, você vê como que eles conhecem a realidade? Tudo que ela citou aqui é exatamente o que acontece. Pessoas aí que são reféns dessa situação. E mesmo elas sabendo de tudo que essas pessoas fazem, prefere passar pano ainda, tentando justificar o injustificável. Eu sinceramente adoraria dar essa notícia aqui, né? E a vida não vai mudar não, cara. Eu sinto muito. Né? Mudou, melhorou pro Cláudio Castro. Politicamente... Vai mudar pra senhora, minha querida. Pra senhora realmente não vai mudar, que você vive no seu apartamento de luxo, né? Em condomínio fechado. Pra você não vai mudar nada mesmo, eu tenho certeza. O governador aparentemente marcou um gol, porque a população está de saco cheio mesmo, de tanta violência, né? Agora o debate fica completamente deturpado. Nesse ambiente o governo faz uma iniciativa, o governo federal tem essa iniciativa do pega antifacção, que já estava pronto, acaba entrando na esteira dessa crise, sem que a gente saiba muito pra onde ele vai agora, porque politicamente a direita entende que marcou um golaço. Chora, Mortadela. Ficou até defumada ali, né, gente? Até deu uma defumada, porque ela não se aguenta. E para desespero dela, é isso aqui, ó.
Os resultados, gente, ó, maioria da população, principalmente a gente for fazer um levantamento nacional, a gente já sabe do resultado, gente, mas olhando principalmente para a situação do Rio, olha lá, a maioria da população do Rio apoia enquadrar, né, as facções criminosas a grupos de terror, como vocês estão lendo ali, gente. Então não adianta, isso aqui é a resposta da população, pode dar chilique quanto quiser, pode ficar defumada ao vivo, não tem problema, a população já está cansada há muito tempo, gente. E aí quando eu falo que o desespero dessa turma está batendo, sabe por quê? Porque eles sabem que essa é a principal pauta do presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi ele que levantou essa pauta e quando trouxe, gente, como deu uma esperança, imagina a gente poder ver o nosso país livre da bandidagem. Aonde realmente você querer ser um criminoso, você querer ser um bandido, venha a ser errado. E não hoje justificável, como apareceu gente de esquerda tentando justificar até o roubo. Mas depois que foi roubada, né, aí parece que a história mudou. Então, quando nós temos um presidente realmente que traz esse tipo de proposta e de pauta, nós temos a reação da população. E pode ser Caio Castro, pode ser fulano, pode ser o quê? Mas sempre vai estar ali, minha gente. A sombra de quem? Do Bolsonaro. E eles sabem que isso traz muito mais ascensão. E eles sabem que a população se levantando, porque isso vai dando fôlego pro povo. Isso é muito mais fácil e traz muito mais forças. E eles sabem que Jair pode voltar a qualquer momento, pessoal. E vai voltar, né? Olha só o que a Globo reconheceu, gente. Se até a Globo tá falando... Vamos lá, solta. Prestem minha atenção para nós encerrarmos o vídeo. Ó. Ontem à noite, numa rede social, o vice-secretário de Estado americano Christopher Landau afirmou que o crime de Jair Bolsonaro teria sido o de criticar o ministro Moraes, que é funcionário público e está sujeito a críticas. Landau afirmou que o ministro arrasta o Brasil para uma ditadura judicial. Já o escritório americano, que cuida das relações com a América Latina, declarou que os Estados Unidos vão responsabilizar e sancionar todos que auxiliam e incentivam as ações de Alexandre de Moraes. Pessoal, se até a Globo já está publicando isso, que vocês sabem que esse é o tipo de matéria que a Globo faz questão, né, ó, de jogar para debaixo do tapete. Se até a Globo, gente, já resolveu, ó, mostrar a realidade, pode ter certeza, em muito, mas muito breve, nós teremos aí novamente o presidente Jair Bolsonaro. Vocês acreditam nisso? Posso ouvir um amém aí? Coloca aqui nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia e eu fui. Tchau!